Bom dia, pessoal, como é que estamos todos? Mais um dia, não é isso? 1º de maio, um dia especial, né? Dia do Trabalhador, então nossa homenagem a todos os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que estão vivendo essa situação de risco em prol da sociedade, né? Aqueles que estão se arriscando todos os dias nas ruas, indo trabalhar, fazer com que o mundo gire, principalmente aqueles que estão diretamente expostos à condição de risco de contaminação, trabalhando nos hospitais, trabalhando nas emergências, policiais, bombeiros, motoristas, aquelas pessoas que estão no cotidiano se arriscando por a gente. Hoje a gente está trazendo um conteúdo que é um conteúdo que deu um boom nos últimos tempos, que é a constelação sistêmica, a constelação familiar, também conhecida como constelação sistêmica, e mais recentemente está sendo chamada de a ciência de Hellinger, tá? Então, a constelação ela teve realmente esse boom ultimamente, e o interessante é que existem diversas áreas que estão utilizando a constelação, que dá inclusive mais notoriedade à que ela já tem. Uma delas que eu considero realmente que deu um impulso muito grande é a área jurídica, a área pedagógica, até mesmo a área de saúde. Mas a área jurídica ela trouxe uma força muito especial por causa da liturgia, da rigidez que existe também dentro dessa formatação dos aspectos jurídicos, né, dos trâmites jurídicos, e ser considerada como uma redução ou uma ferramenta de redução de conflitos. Isso realmente foi uma coisa muito interessante. Isso trouxe a notoriedade, começou a aparecer em programas de grande circulação na televisão. Então, realmente foi um diferencial. Agora eu queria também trazer para vocês como a constelação familiar ela entrou na nossa caixa de ferramenta, na caixa de ferramenta do método Takai da Universidade Aberta do Terapeuta. O nosso contato com a constelação, primeira vez que eu tive a experiência com a constelação foi em 2006, mais ou menos. E a forma com que foi conduzida aquela constelação, era bem diferente do que hoje a gente utiliza. Mas mesmo assim me chamou muita atenção. Eu acredito até que numa perspectiva dos seguidores, dos adeptos de Osho. E nessa constelação, o facilitador, não sei como é que ele conseguia fazer aquilo, mas ele colocava diversas pequenas constelações num grande salão e tratava ao mesmo tempo pelo menos umas 7 a 8 pessoas com situações diferentes, ou seja, eram microcampos que se abriam, e mesmo assim aquilo me chamou muito a atenção, porque eu naquele momento fiquei representando uma pessoa que eu conhecia. Eu sabia mais ou menos quem era a pessoa, e não tinha ideia dos conflitos familiares, e depois pude, em contato com a pessoa, até descumprindo uma das diretivas da constelação, que é a gente, depois que fecha o campo, não tocar mais no assunto. Mas na época eu não sabia de nada, e eu procurei saber alguma coisa sobre a história da pessoa, e bateu tudo com o que eu sentia. Num primeiro momento eu cheguei a pensar que aquilo era uma questão de mediunidade, só podia ser mediunidade, era uma percepção quase que espiritual, porque era tão extraordinário o nível de detalhe mas passou. 2006, quando foi, e aí ficou aquela coisa latente, ficou aquela vontade de conhecer mais, de me aprofundar, mas na época eu estava muito envolvido com o meu curso de fisioterapia, eu estava muito envolvido com a pós-graduação em acupuntura, muito envolvido com os cursos que nós já estávamos ministrando na UNAT, na área de acupuntura reflexa, começando também a introduzir a parte da
da alquimia, os conhecimentos da alquimia, e aquilo arrefeceu-se. Foi quando em 2008, o nosso amigo, colega, o César Valença, ele foi fazer, ele deve ser de uma das primeiras turmas de constelação daqui, que a Ana da Fonte trazia os professores da Alemanha para dar as formações aqui, não é? E o César foi uma das primeiras turmas, era o César e Núbia. Nessa época, eu trabalhava lá embaixo no espaço, onde a Núbia ela era a dona do espaço. Então ela proporcionou a gente algumas reuniões onde se faziam estudos de constelação. Esses estudos eram facilitados pelo César. E começamos a fazer algumas constelações e fazer um estudo paralelo. Isso foi uma coisa muito interessante. César gostava de aprender estudando. E a gente começou a se inteirar mais de como funcionavam as constelações. Isso foi muito interessante para a gente. Posteriormente, passou um tempo onde a gente passou a morar na Itália. Foi em 2010. E um ano antes, em 2009, eu havia conhecido um professor de artes marciais que trabalhava com o que a gente chama de Kyushu terapêutico, que é uma técnica em artes marciais que aplica os conhecimentos das artes marciais na saúde. A coisa muito interessante que é a pessoa fazendo um combate, fazendo uma luta controlada, determinados pontos que se batem no corpo, aquilo bota para fora determinadas emoções. E comecei a achar ainda mais interessante, porque tinha a ver com memórias passadas, reestruturação de pendências familiares. E aí eu saí da onde nós morávamos, que era lá em Milão, na Itália, e fui para a Dinamarca, reencontrar com Carsten Dam, esse nosso professor. E nessa minha ida à Dinamarca, ele me surpreendeu com um convite de passarmos um tempo na Finlândia, porque iria ter um seminário lá na Finlândia, ficava na fronteira com a Rússia. E ele achava interessante que eu pudesse participar desse seminário. Quando eu estava lá, eu digo, não vamos então. Então foi uma jornada interessante, porque nós atravessamos a Dinamarca de carro, fomos até Copenhague, de Copenhague pegamos um avião, fomos até Helsinki. De Helsinki, novamente de carro, fizemos cerca de 14 horas de viagem. Então, quase que eu atravessei a Finlândia toda para ir para a fronteira com a Rússia. E lá aconteceu comigo uma situação muito extraordinária. Primeiro, quando eu cheguei, eu não entendia uma sensação de medo constante que me vinha. Mas era uma sensação assim de que eu estava na iminência de morte e quase que um comportamento paranoico, porque eu achava que eu poderia ser morto naquele treinamento. E se isso ocorresse, como é que iriam avisar a minha família? Vê que negócio louco. Chegou a quase ser uma espécie de surto. E eu não sabia que aquilo já era um processo terapêutico. Foi muito interessante. E aí, nessa época, inclusive lá na Finlândia, era uma coisa interessante, porque a gente perdia a referência de hora. O sol ele ficava caminhando no horizonte. Então, tanto fazia 6 horas da manhã como meia-noite, era quase que a mesma coisa. Então, você perdia a referência. Eu lembro que a gente começava os treinamentos por volta de 9h30, 10 horas da manhã, e ia em treinamento, com pequenos intervalos para descanso e alimentação, ia em treinamento até meia-noite. De meia-noite todos iam para uma espécie de sauna, que a gente fazia a coleta da madeira numa mata que tinha, trazia a madeira, levava para essa sauna, a sauna muito quente, eu nunca tinha entrado. Olha, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, passei 26 anos da minha vida em combate a incêndio, enfrentando situações de treinamento perto de calor, mas eu nunca tinha enfrentado uma situação de tanto calor numa sauna. Era uma coisa
estúpida. E aquilo ali foi mexendo comigo. Em determinado momento dessa situação, o Caster, ele foi que me convidou, né, para ter essa vivência na sauna. Logo depois ele convidou para a gente sair e aí entrava diretamente em um lago, que era um lago que a água era água de geladeira. A água de geladeira, não tinha diferença. Só não tinha camadazinha de gelo, porque eu acho que estava um pouquinho acima do 0 grau. E aí a gente entrava nesse lago, era pouca profundidade, sentava e eu sem entender direito o que ia fazer, em determinado momento ele me deu como se fosse um soco no peito. Quando ele deu esse soco no peito, ele segurou no meu corpo e deixou descer. Quando eu entrei com o corpo na água, eu tive a sensação de um bombo batendo no meio do meu peito. E é como se eu tivesse saído do próprio corpo. Nessa situação eu comecei a ver ao meu redor muitas pessoas falando línguas diferentes e aquele medo muito grande. Nessa hora surgiu uma figura muito grande, uma pessoa muito grande, como fosse com uma roupa branca, e na mão, como se fosse daquele tridente de Netuno. E aquela criatura vinha para cima de mim, a sensação que eu tinha é que eu ia morrer mesmo daquilo, era uma continuidade, inclusive, dos sentimentos que eu tinha passado a semana inteira. E nessa hora, aquelas pessoas que estavam ao meu redor, elas como se fugiram, elas saíram, desapareceram com medo daquela criatura. Então, aí eu me levantei, eu senti que eu voltei, tive um impacto de novo no corpo, voltei, não quis falar sobre aquilo, mas me chamou muita atenção que logo depois nós voltamos para os alojamentos e durante toda a semana eu tinha passado uma sensação de muito medo. Eu tinha medo de voltar ao treinamento, eu tinha medo de estar de volta lá e inclusive me prejudicar, porque eram pessoas muito jovens, eles eram jovens, muito fortes. Imagina, eram verdadeiros vikings, muito altos, e eles batiam muito forte nas técnicas, né? Porque lá era um treinamento de combate, era um treinamento de sistema, que é uma arte marcial russa, com conhecimentos do Kyushu. E eu percebi que no outro dia pela manhã, eu acordei muito disposto. Eu acordei com uma sensação de que tivesse a coragem do mundo inteiro. Fui o primeiro a colocar minha roupa de treinamento, né, o kimono, desci para fazer o de jejum, fui um dos primeiros, fui o primeiro a entrar na van para ir para o centro de treinamento e eu comecei a estranhar aquilo. E nesse retorno aos treinamentos, eu tive uma sensação de muito poder, de ausência daquele medo patológico que eu estava sentindo. Inclusive me saí muito bem nas técnicas. Foi um dia onde era combate na água, era luta na água. Eu como mergulhador, como oficial do Corpo de Bombeiros, tinha professor de educação física, professor de natação, tinha um domínio muito bom, mergulhador, né? Um treinamento muito forte que eu tive de mergulho na Marinha do Brasil, eu tinha o domínio da água e nessa condição era um combate de uma pessoa contra 3 pessoas. Eu me saí muito bem. Aqueles rapazes jovens, muito fortes, pessoas atletas, e eu consegui dominar eles com muita facilidade e consegui o respeito, inclusive, daquelas pessoas que quase que não olhavam para mim. E eu comecei a perceber algumas mudanças significativas em mim. Para encurtar a história, ao final disso tudo, o Carsten, onde eu estava me despedindo, íamos voltar, eu ia voltar para a Itália, ele ia voltar para a Dinamarca. Ele olhou para mim e perguntou: você percebeu as mudanças que ocorreram na sua vida? E eu não tinha falado nada disso com ninguém, né? Isso tinha sido uma coisa que tinha ficado para mim. Eu disse: percebi, o que é que aconteceu? Ele disse: simplesmente o seu campo de memórias foi limpo. Isso me chamou muita atenção. E logo depois, porque eu tinha já visto nos anos anteriores, 2006, 2007, 2008, essa palavra de campo, o campo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, essa vontade de pesquisar mais essa área do conhecimento foi muito grande. Coincidentemente, em 2011, o Wallace Lima nos convidou para apresentar no segundo seminário de física quântica o que era o método Takai.
E o físico, aquele físico que veio para cá, Gosman, ele estava na casa da Núbia. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, bem de perto, e ele me trouxe a ideia de refletir a respeito da possibilidade de trazer essa visão quântica relativista, junto com ferramentas terapêuticas, inclusive a constelação familiar. E eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que muita coisa que eu havia estudado desde os anos 90, quando eu comecei a estudar alquimia com Joel Aleixo, foram 13 anos de estudo de alquimia paracelsiana com Joel Aleixo, eu comecei a perceber que muita coisa ela estava ligada. E eu comecei a ver da importância de fazer essas conexões, até mesmo para aprimorar essa ferramenta extraordinária, que é a visão quântica relativista e as técnicas de terapias, que são chamadas hoje práticas integrativas complementares. E aí o que é que a gente começou a fazer as associações? Quando a gente estudava a alquimia com Joel Aleixo, a gente aprendeu que nós temos uma memória. E essa memória ela está tanto na memória genética, na memória somática, no DNA, quanto no nosso campo eletromagnético, na nossa aura. E o que conecta o nosso corpo, até os aspectos fisiológicos do corpo, com essa memória, são os chakras. Esses chakras que teriam formações de cones, que vão tanto para frente quanto para os lados, para as costas, eles vibram em determinadas frequências. Então, é como se fossem verdadeiras tomadas, que eles vão na aura, pegam a informação, trazem para o corpo. Então, o que é que consta dessas informações? No que se diz respeito ao corpo, consta, por exemplo, qual deve ser a fórmula ou a receita para determinados hormônios. Então, para a liberação da adrenalina, para a liberação do cortisol, para a liberação de determinados hormônios para te botar numa condição de luta, e logo depois faz a mesma captação para as fórmulas que são feitas no cérebro, a partir de arregimentação de aminoácidos, estruturações de enzimas, manda a informação para determinada glândula que faz determinado hormônio, que libera determinadas sensações físicas que se associam a emoções. E a gente começou a perceber que alguns aspectos somáticos, como por exemplo diabetes, como por exemplo os picos hipertensivos, eles têm a ver com essas informações. E às vezes com essas informações que estão adulteradas. Por exemplo, fazer aumentar a glicemia ou diminuir a glicemia. Precisa de uma ordem, precisa de uma fórmula e uma liberação de determinadas enzimas, determinados hormônios para que aquilo ocorra. Se isso estiver em desarmonia, não vai ocorrer de forma correta. E aí podemos ter as desarmonias que nós chamamos de doença. E o Joel Aleixo explicava isso muito interessante quando ele falava das bolhas na aura, quando ele falava da necessidade de fazer a limpeza da matriz, quando ele falava das serpentes dos chakras, serpente do pai, serpente da mãe, harmonizar o pai interno, harmonizar a mãe interna. E eram situações, eram técnicas, eram conceitos que batiam muito intimamente com o que o Bert Helling fala. E aí a coisa começou a me chamar mais a atenção. Coincidentemente, em 2011, nós tivemos a oportunidade da vinda aqui para o Recife do Godinho, que é um dos grandes divulgadores das técnicas da apometria. Foi feito um seminário aqui, muito interessante, onde fez uma série de palestras. Posteriormente, algum tempo depois, ele veio, deu um outro pequeno curso sobre apometria e nós nos vinculamos. Ele chegou a me dar esse livro aqui, Conflitos Conscientes sobre Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades. Isso me traz muito orgulho ter recebido esse livro diretamente do Godinho, porque foi uma época que nós estávamos
tentando reestruturar o que seria o método Takai. E ele falava muito também de campos, né? Mas esses campos estariam relacionados aos corpos, às dissociações e os desdobramentos de corpos, para que a gente pudesse identificar personalidades em conflito, que seriam as múltiplas personalidades e as subpersonalidades. E aquilo que me ocorreu lá na Finlândia, quando eu tive essa sensação de saída do corpo e vi como se fossem verdadeiras personalidades, partes minhas que estariam em conflito, isso começou tudo a bater, começou a fazer sentido, e aí sim, eu comecei de forma bem sistematizada a querer estudar. E me veio à mente, agora eu preciso fazer uma formação para ter, inclusive, informações para poder começar essas pesquisas. Foi quando, no final de 2014 para 2015, eu decidi, depois de participar de uma constelação com cavalos, aqui na exposição de animais, quando existia um grupo lá que estudava constelações utilizando cavalos. E nessa constelação me veio à mente a necessidade de fazer uma formação realmente sistematizada. Foi quando fizemos a nossa primeira formação em constelação sistêmica, lá na Unipaz, com o Bartonigo. Foi um ano de trocas, de experiências entre os alunos, de muitas informações, de vivências muito significativas, sendo coroado com um período onde nós passamos 3 a 4 dias lá em Gravatar, no sítio do Bartô. E aquilo foi muito forte. Inclusive eu tive vivências, experiências semelhantes à que eu vivi na Dinamarca, inclusive de restabelecer vínculos com parte da minha família que eu tinha pouca ligação. Por exemplo, a minha avó paterna. Sempre ouvia falar dela, mas às vezes eu esquecia até um nome. E eu tive a sensação nítida de perceber todas as inquietudes e angústias da minha avó materna paterna. E coincidentemente, eu tinha sentido umas sensações de aperto no peito muito forte, uns dias antes desse encontro. E lá nesse encontro eu tive a sensação nítida dessa presença, dessa energia no meu campo, dessa minha avó. E coincidentemente ela tinha morrido com a mesma idade que eu tinha naquele momento, de um ataque cardíaco fulminante. E o mais interessante é que depois desse episódio que ocorreu, que mexeu muito comigo, eu saí desse encontro muito mexido. Depois desse episódio, coisas muito fortes começaram a vir à tona. Inclusive ao ponto de eu achar que estava com um problema cardíaco, de ter picos hipertensivos. E fui ao médico, fiz todos os exames e depois comecei a perceber, inclusive no período que nós tivemos em 2019, quando é que a gente foi para a Índia? 2018. Índia 2019. 2018 para 2019. Índia 2019. 2019. Então, agora em 2019 eu percebi que sem tomar remédio nenhum, nada nesse período, foi um mês que nós ficamos num ashram lá em Rishikesh, e nesse período a minha pressão voltou para 12/7. As sensações de angústia que eu tive, inclusive ainda no período da viagem, como uma sensação, eu achava que ia morrer. Nós saímos aqui do Brasil, fomos para a França, passamos um tempo na França e depois é que fomos para a Índia. Nesse período que ia para a França, eu tinha certeza que quando eu chegasse na França eu ia precisar de uma ambulância porque eu estava morrendo no avião. E tudo isso sumiu e foi um processo muito profundo. E aí eu decidi realmente a constelação, ela de forma efetiva precisa fazer parte desse nosso instrumental integrado com as técnicas do método Takai. Antes, nesse interstício, que eu me adiantei um pouco, indo para a Índia foi mais no final, nesse interstício, em 2017, eu recebi um convite de Daniele, minha grande amiga Daniele, lá de Portugal, para fazer um período de vivências em constelação e dar uma palestra na cidade de Albergaria Velha,
sobre o método Takai e a terapia de reprogramação de traumas e fobias. Fomos, certo que iam fazer essa palestra, depois íamos fazer algumas constelações, e o que é que aconteceu? Em 2017 ocorreu aquele grande incêndio lá perto da cidade do Porto, e muitas famílias tiveram todos os seus bens absolutamente destruídos, houve morte também, pessoas que perdiam tudo, toda uma história de vida, fotografias, bens materiais, tudo acabado num grande incêndio. E coincidentemente, algumas pessoas que vieram para ser atendidas por a gente nas constelações tinham sido afetadas. E 2 ou 3 dessas pessoas, quando vieram para abrir o campo, para a gente verificar, para fazer a constelação, descompensaram de um jeito que eu não percebia condição de fazer um atendimento, porque as pessoas estavam completamente descompensadas. E aí me veio à mente de, antes de fazer a constelação, fazer a reprogramação com a técnica da TRT, Terapia de Reprogramação e Ressignificação de Traumas e Fobias, no método Takai, utilizando o silício em pontos auriculares, técnicas de programação neurolinguística, a utilização de florais ambientais para refazer o campo e diminuir essas sensações que vem a partir de uma lembrança. E quando nós fizemos isso, quase que instantaneamente essas pessoas começaram a entrar num estado de equilíbrio tal que foi possível ser feita a constelação. E aquela constelação ajudou muito no processo. E eu percebi, meu Deus, que casamento perfeito. Nessa hora ficou claro na minha mente que isso tinha que ser feito dessa forma. A gente utilizar os instrumentos, os conhecimentos das leis do Bert Hellinger, que ele chama de leis do amor, com os conhecimentos da alquimia, com as ferramentas terapêuticas do método Takai, como as técnicas de acupuntura reflexa, as técnicas de fitoterápicos, os remédios vibracionais Sangivini, a terapia floral, as técnicas de relaxamento, as técnicas de respiração, as técnicas inclusive xamânicas de relaxamento, utilizando a frequência dos tambores xamânicos para fazer um equilíbrio no corpo. E foi um período muito rico. Daniel, meu filho, começou a se envolver de forma muito efetiva nesse processo, pela ligação que ele tem com as técnicas de medicina tradicional dos povos tradicionais, além de ser um acupunturista, além de ser um acadêmico de biologia, um acadêmico em gestão em práticas integrativas, ele começou a juntar também esses conhecimentos e foi uma coisa muito interessante porque ele pôde ir a campo, ficar envolvido com isso, inclusive com a fabricação dos florais, a técnica de preparação e estruturação energética das esferas de cristais para fazer a terapia, e a coisa sedimentou-se. Então, o que hoje é o método Takai, o que hoje é essa estrutura da Universidade Aberta do Terapeuta, eu devo muito a essas etapas. E mais recentemente, nesse período de isolamento social, eu tive a oportunidade de rever alguns livros. Dentre eles, Conflitos Conscientes, do Godinho, que eu sugiro que vocês, quem tiver a oportunidade, adquira esse livro, entre na internet, vale a pena ler, que fala sobre personalidades dissociadas, fala sobre subpersonalidade, múltiplas personalidades, vale a pena. Um livro que o meu amigo, professor Bartonigro, também nos sugeriu, quando nós começamos a formação na Unipaz, ele sugeriu fazer a leitura desse livro daqui, A Matriz Divina, do Gregory Braden. E Eckhart Tolle. Eckhart Tolle é extraordinário para qualquer momento. Todos os livros dele são muitos livros e muito interessantes. E também os vídeos que ele fala, tem muita coisa no YouTube, palestras e tudo mais dele. Ele traz uma perspectiva muito interessante a respeito de corpo de dor. O que é corpo de dor e o que é essa verdadeira memória que fica no corpo de dor e que pode influenciar de forma efetiva no nosso comportamento.
ao ponto de mudar o seu jeito de ser. Isso é muito interessante porque bate muito com o que Godinho traz a respeito das múltiplas personalidades e a respeito das subpersonalidades. Enquanto a gente valorizar o ego, enquanto esse ego ficar muito presente na gente, a gente vai continuar vivendo esses conflitos, inclusive conflitos que saem desses dois polos de angústia e euforia. Angústia e euforia. E aí há pouco tempo eu estava lendo exatamente esse livro daqui do Eckhart Tolle. Estava fazendo a leitura e nessa leitura ele conta uma lenda sufista, né? Uma lenda que diz que um grande rei do Oriente Médio, ele percebia de forma muito clara essa dualidade na vida dele. Ele não conseguia se estabilizar numa sensação de plenitude e alegria. Ele saía dessa plenitude e alegria, vinha para uma angústia profunda, aí depois estourava em alegria e ele passava inclusive a se desgastar fisicamente porque ficava numa euforia muito grande. E essa gangorra, sem estar em equilíbrio, começou a angustiar ele muito. E aí ele ouviu falar que tinha um grande sábio, um iluminado nesse reino dele. E ele convocou esse monge e disse: olha, eu lhe pago o que você quiser, se você me trouxer uma ferramenta, um instrumento qualquer que possa trazer mais equilíbrio na minha vida. O que é que você quer? Quanto você quer? E o sábio disse: veja só, eu não quero nada, eu só quero uma coisa, eu quero um compromisso seu. Um compromisso que, no momento que eu trouxer essa ferramenta, você vai realmente utilizá-la. Porque isso é muito importante para mim, é muito importante para as pessoas que estão no nosso entorno, porque o Senhor é nosso representante, é quem nos governa, é aquela pessoa que está nos representando. Então, o seu exemplo, a sua empatia, a sua forma de relacionar-se com o seu povo, principalmente os seus exemplos de estabilidade, de tomada de consciência, de ter uma reflexão a respeito daquela comunidade precisa estar bem, estar em harmonia, vale muito mais para mim do que qualquer dinheiro. Ele disse: não, tudo bem, melhor então para mim. Eu estou aguardando, isso aí me dê um tempo, eu preciso de uma semana. E esse monge se retirou e ao voltar trouxe uma caixa entalhada em madeira. Uma caixa muito bonita, um trabalho entalhado em madeira muito bonita. E quando esse rei, né, esse governante, abriu, tinha um anel de ouro. Ele olhou aquele anel de ouro e quando olhou tinha uma inscrição que disse: isso também passará. Isso também passará. E ele ficou sem entender nesse momento e aí o monge disse: coloque no seu dedo e todas as vezes que você viver uma situação de muita angústia, você vai tocar nele com seu dedo polegar. Ou seja, ele estabeleceu uma âncora que a gente conhece na PNL. E aí vai lembrar que isso também passará. E todas as vezes que você estiver vivendo um momento de muita alegria, muita euforia, você também vai tocar nesse anel e vai lembrar que isso também passará. Isso vai te dar presença, isso vai te dar a capacidade de estar no presente. Quando a gente consegue essa condição de estar no presente, de viver o presente, sem angústias para o que virá no futuro, e sem estar conectado às raivas, às decepções, às situações que geram liberação de veneno no nosso organismo, vivendo no presente, tendo a consciência de que aquele presente também passará, isso traz mais equilíbrio a gente. Um equilíbrio que eu estava buscando, por exemplo, quando eu estava na Dinamarca, num lugar muito estranho, com pessoas que eu conhecia muito pouco, me sentindo muito só, e tive aquela sensação de medo profundo. O que me sustentou foi essa sensação de perceber que aquilo ia passar. Então, essas reflexões, elas são muito, muito significativas, inclusive para esse momento que a gente está passando. Nós estamos passando um momento de muita dificuldade, um momento de conflito de egos,
um momento onde não está existindo, ou está existindo muito pouca empatia com o sofrimento de quem está lá embaixo, principalmente aquelas pessoas que não têm estrutura nem de ficar em casa. Quando a gente diz, fique em casa se você puder, todas as vezes que eu falo isso, eu chego a sentir angústia, porque é muito fácil dizer isso, fique em casa, quando você tem casa para ficar. Tem pessoas que não têm casa para ficar. Eu vivi uma coisa muito interessante na Índia, esteve lá na Índia agora em 2019. Eu fui com a Maprenzak, né? Minha grande amiga e irmã Leda Santiago, Maprenzak, e Aurélio Cardoso. Eu e Vânia conhecemos uma moça que é uma massoterapeuta, que foi inclusive convidada por Zac para vir para o Brasil ministrar um curso. E ela disse, olha, veja só, Zac, eu sei que é muito bom, você está me oferecendo condições muito boas, com certeza absoluta, isso vai me dar inclusive dinheiro, mas eu vou ficar longe da minha mãe e da minha filha. Isso é meio complicado para mim, eu vivo tão bem aqui, a minha vida é tão maravilhosa. E Zac ficou até constrangida de continuar insistindo isso. E ela convidou Zac para ir à casa dela para almoçar. E quando o Zac chegou na casa dela, inclusive depois nos levou lá para mostrar onde era a casa dela se assemelhava a um quartinho que se guarda botijão de gás na nossa casa, porque não tinha mais de que 2 por 2 metros e a altura não era maior que 1,20 m, debaixo de uma ponte. E essa moça morava ali com a mãe e a filha. E se sentia muito feliz, se sentia realizada naquele espaço dela. Veja que coisa interessante. E quando eu penso que aqui nós temos pessoas que não têm condição de ficar em casa. E a gente verifica que precisamos ficar em casa e a gente tem que trazer isso para as pessoas de forma geral. É muito conflituante na nossa cabeça, mas é um momento onde a gente precisa, aqueles que podem, precisam por essas pessoas ficar em casa. Então você que pode, você que tem condição de ficar em casa, fique em casa para não estar ainda sobrecarregando o sistema hospitalar, nosso sistema de saúde, tendo condição de ter prevenido essa situação. Essa vacina vai sair, se Deus quiser. Essa condição do surto, ela vai começar a entrar numa normalidade. E a gente vai poder voltar a uma vida mais ou menos parecida com a que tinha, porque a gente não volta mais. A gente não volta mais para aquela consciência. Eu tenho absoluta consciência disso, porque isso foi um salto quântico de qualidade que tivemos nas nossas vidas. Veio uma pergunta querendo saber se esses livros têm em PDF. Eu não tenho muita facilidade com essa parte de digital e tudo mais, mas com certeza devem ter, né? Eu sempre acho interessante a gente ter o próprio livro, né? Ou até mesmo comprar o livro, mas às vezes as pessoas têm essa facilidade de conseguir ler no computador, então muito provavelmente você vai encontrar, não é? O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, A Matriz Divina, do Greg Braden, e Conflitos Conscienciais, do Godinho. Esse do Godinho é que provavelmente já tenha acabado, mas você pode tentar entrar em contato com o próprio Godinho. Se você botar no YouTube Apometria Godinho, você vai encontrar muitos vídeos interessantes sobre apometria. São 20 para as 11, eu gostaria de trazer ainda algumas informações para vocês. A primeira informação é que agora, no dia 11 de maio, nós estaremos com o nosso curso de TRT, uma capacitação online ao vivo em TRT, que vai ser feito dia 11, 12, 13, 14 e 15 de maio. 11, 12, 13 e 14 vai ser à noite, das 19 às 20 horas mais ou menos. E no dia 15, que é o dia da nossa live, nós estaremos aqui tirando dúvidas, falando a respeito de como foi o curso. Vale a pena. Então,
vocês podem entrar no nosso Instagram, que é unat.takai. Lá já tem o link direto para a ficha de inscrição. Nós tentamos democratizar ao máximo essa formação, ou seja, a possibilidade, inclusive, de troca justa. Foi uma possibilidade que foi dividida em muitas parcelas, então o curso ficou muito viável para qualquer pessoa. Agora no final tem algumas perguntas a respeito dos princípios da constelação, e queria saber também alguma coisa sobre as serpentes do pai e da mãe na constelação. A constelação familiar é uma técnica terapêutica desenvolvida pelo filósofo, teólogo, terapeuta familiar Bert Helling. Ele desenvolveu isso muito a partir de uma experiência quase que antropológica e de vivência pedagógica e como terapeuta. O Bert Helling coloca que existem 3 leis fundamentais que precisam estar em harmonia. A lei do pertencimento, que ele diz que todos nós temos o direito a pertencer a uma família, a um grupo social, a uma estrutura. Nós temos a responsabilidade de entender que nós vivemos dentro de uma escala hierárquica, quem veio antes e quem veio depois e quem está no nosso mesmo nível de relacionamento. E falou também da necessidade da proporcionalidade nas relações. Se nas relações eu dou 10, eu mereço receber 10. Se eu recebo muito mais, eu só posso dar 10, eu recebo muito mais que 10, eu termino me afastando dessa pessoa inconscientemente, porque eu não consigo retribuir. E essas leis, elas precisam estar harmonizadas. Nós precisamos também lembrar que a relação, por exemplo, de proporcionalidade no dar e receber, com relação aos pais, não funcionam exatamente como funcionam com relação aos nossos pares de mesmo alinhamento. Por exemplo, o pai dá, o filho toma. Nas relações de casal, aí sim, precisa a gente trabalhar essa proporcionalidade. Depois que nós recebemos daqueles que vieram antes, nós precisamos passar para nossos filhos ou para nossos projetos. E é muito importante que a gente tenha a sensação de pertencimento. Quando a gente sai dessa condição de equilíbrio, a gente passa a não ter uma sensação de bem-estar. A outra pergunta foi, tem muito mais coisa, né? A constelação familiar, ela é riquíssima. Inclusive, nós montamos uma pós-graduação em constelação familiar e psicossomática. As inscrições elas vão começar também a ser abertas a partir de maio. É uma pós-graduação com 18 encontros, tá? E vocês podem até encontrar mais informações no nosso Instagram, tá? Que a partir de agora de maio vai ser lançada também a ficha de inscrição para essa pós-graduação. Nós daremos essas 2 pós-graduações, uma em constelação e psicossomática com os instrumentos terapêuticos também do método Takai, e a outra em terapias integrativas, acupuntura e alquimia, no método Takai. Uma outra pergunta lá de Benedito, lá de Campina Grande, meu amigo Benedito, uma das primeiras turmas, né, de formação de acupunturista lá em Campina Grande. Ele pediu para explicar melhor sobre a serpente do pai e serpente da mãe. A serpente do pai e serpente da mãe é uma perspectiva da alquimia paracelsiana, que fala que nós temos algumas épocas de nossa vida onde nós temos uma influência direta do campo energético do pai ou da mãe. Então, 0 a 7 anos, nós precisamos muito do cuidado da mãe e do campo energético do pai. Dos 7 aos 14, nós precisamos muito do cuidado do pai e da influência do campo energético da mãe. Depois de 14 aos 21, nós precisamos muito da influência energética do campo do pai. Depois dos 21 aos 28, do campo energético da influência da mãe. Dos 28 aos 35,
do campo energético do pai e dos 35 aos 45 do campo energético da mãe. Então, sabendo disso, a gente pode inclusive identificar aspectos somáticos, disfunções somáticas, a partir de um conflito passado nessa faixa etária com a figura arquetípica paterna ou materna. E isso é um instrumento extraordinário para o terapeuta fazer as formatações para os atendimentos com constelação familiar. Na alquimia a gente utiliza florais, a gente utiliza pontos também acupunturais para fazer essa harmonização, mas esse campo ele pode também ser harmonizado a partir dos conhecimentos da constelação. Então, quando a gente junta os conhecimentos da alquimia com os conhecimentos da constelação, você aumenta em muito a tua maletinha de ferramenta no processo terapêutico. Isso é muito, muito, muito importante. Tem mais coisas, né? Nós temos também o conhecimento da matriz, que é um campo eletromagnético, que é um órgão eletromagnético, que só quem tem são as mulheres, que é exatamente por onde vem a energia do processo onde aquele espírito vai tomar carne. E o Joel Aleixo faz essa explicação muito bonita da matriz, como é que acontece, como é que isso é formado, a fisiologia, o período da gestação que são formados determinados órgãos. Isso auxilia muito a gente até no conhecimento de entender alguns processos patológicos. A gente vai ver isso na nossa formação com detalhes, a gente vai estudar os chakras, a gente vai estudar a que a gente chama de bolhas, que são outra situação muito interessante, que são as informações que nós guardamos no nosso campo, que não foram vivenciadas. Por exemplo, alguém chega para mim e diz, olha, muito cuidado, você não pode mais ir para a feira de Casa Amarela, porque ali está tendo muito assalto, não tem um que não vá para lá, foi 2 vezes, é assaltado pelo menos uma vez, não vá, cuidado. E aquilo passa a fazer parte de uma memória que eu recebi, uma informação que eu recebi. Mas aquela memória foi vivenciada por mim? Não, é só informação externa. Segundo o Joel Aleixo, a partir da perspectiva da alquimia paracelsiana, aquela informação, quando vai para o teu disco rígido, para o teu campo, ele vai em forma de bolhas, bolhas que não têm uma estrutura de vivência. E isso, quando junta-se muitas dessas bolhas, começa a afetar inclusive as memórias que estruturam os aspectos harmônicos somáticos no corpo. Por exemplo, é a pessoa que vive de informações, quase que de fofocas, por exemplo, ouvi falar, ouvi dizer, foi isso, foi aquilo outro, ele passa a ter tantas bolhas que normalmente, mais tarde, começam a ter problemas como doenças degenerativas, como picos hipertensivos, diabetes. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha a fama, por exemplo, de ser fofoqueira, que não tenha problemas de hipertensão e problemas de diabetes. Então, isso é muito interessante porque bate. Tem isso também, tem também o que a gente chama de tártaros carbônicos. O que é que ocorre? Como é quando uma pessoa tem um mapa natal, por exemplo, quando os astrólogos fazem um mapa natal e a pessoa tem um Marte na casa 1, que deveria ser uma pessoa aguerrida, uma pessoa guerreira, mas aquela pessoa não tem esse comportamento. Quando tem uma situação tipo essa, a gente já desconfia de que existe algum tártaro carbônico e tem como tratar isso. Então, se trata muito isso com os florais. Nós temos um sistema floral próprio, que é chamado sistema floral Takai, que foi muito influenciado pela alquimia paracelsiana do Joel Aleixo. Então, os florais brasileiros, os florais de Joel Aleixo influenciaram muito na forma da gente trabalhar com o nosso floral. E nós sempre trabalhamos a constelação familiar, o terapeuta Takai, né, constelador, ele trabalha muito com a constelação familiar associada a esses conhecimentos da alquimia, aos remédios vibracionais Sanjivani, aos florais Takai. A respeito de campo mórfico, o que seriam campos mórficos? Os campos mórficos são uma teoria que foi desenvolvida por um biólogo chamado Rupert Sheldrake, e que ele fala o seguinte, que existe uma espécie de memória coletiva. Ele traz muito, uma das teorias dele foi sustentada a partir de uma experiência
de um grupo de biólogos que estava estudando um macaco, uma espécie de macaco que vivia numa ilha. E essa ilha era um arquipélago, né? Mas os macacos que estavam sendo estudados eram de uma ilha determinada. E por que começaram a estudar esses macacos? Porque tinha uma família desse grande grupo de macacos que pegava batata, ele colhia batata, arrancava da terra, ia para o mar, lavava a batata, ela ficava salgadinha e limpa, e eles se alimentavam daquela batata salgadinha e limpa. E só quem fazia isso era uma família. Com o tempo, outras famílias daquela ilha começaram a copiar esse comportamento, e isso começou a ser registrado, né, por aqueles estudiosos do comportamento animal. E o que é que eles perceberam? Quando chegou na contagem do 100º macaco, todos os macacos daquela mesma espécie, de todo o arquipélago, adotaram esse comportamento do nada, assim. De repente, assim, como se um campo de memória tivesse influenciado todos aqueles macacos. E esses estudos do campo mórfico, eles começaram a tomar vulto, e hoje em dia a constelação familiar se alicerça nele. A gente aqui, na UNAT, a gente utiliza os conhecimentos dos campos mórficos para a constelação, utiliza os conhecimentos da apometria, das personalidades dissociadas, das técnicas de desdobramento de campos, desdobramento de corpos. A gente utiliza o campo de dor trazido pelo Eckhart Tolle, todas essas informações no processo terapêutico. Isso tem trazido para a gente uma resposta muito interessante. E mais recentemente tivemos algo muito interessante, que é a consciência, a partir de como funciona a constelação, de que é possível tratar, por exemplo, traumas e fobias à distância. Nós temos alguns terapeutas que já estão fazendo isso há algum tempo, têm trazido para a gente respostas maravilhosas, como é o caso de Verônica Guerra, que tem feito um trabalho, agora inclusive nessa época de isolamento social, à distância, de terapia de reprogramação de traumas. E tudo isso teve mais força, começou a ter mais força, quando nossa colega Cecília Costa, alguns anos atrás, nos trouxe uma demanda. Era uma aluna dela que havia sofrido uma tentativa de assalto, e essa moça recebeu um tiro na cabeça. E ela estava em coma, e todas as vezes que se tentava tirar ela do coma, ia desmamando ela para tirar do coma, quando ela voltava à condição do assalto, como se ela estivesse vivendo aquilo naquela hora, ficava muito angustiada, chorando, a pressão aumentava muito e corria o risco de ter novamente sangramento no cérebro. E os fisioterapeutas, médicos, não sabiam como fazer esse desmame do coma, porque todas as vezes que tentavam, ela entrava nessa condição. E Cecília me trouxe essa demanda. Cecília foi uma das pessoas que começou a constelação aqui na UNAT, que deu muita força para esse processo de trazermos a constelação para cá. E eu não podia deixar ela nessa condição de, não, eu não tenho o que fazer. E eu trouxe uma possibilidade muito interessante. Eu disse, Cecília, há a possibilidade de nós tentarmos fazer uma terapia de reprogramação de traumas. Eu nunca fiz isso à distância, mas teoricamente isso é possível. E aí, nesse dia, foi dada autorização pelos pais da moça que estava na UTI, para a gente fazer alguma coisa por ela. Inclusive, a mãe dela pensava que a gente ia fazer um grupo de orações pela moça, porque não tinha como explicar o que era uma constelação. A pessoa que nunca tinha ouvido falar a constelação, ela só pediu ajuda e nós dissemos, podemos ajudar sim. E aí nós fizemos isso. Cecília conduziu essa constelação e trouxe uma pessoa para representar a moça, e quando trouxe essa pessoa para representar a moça, essa moça entrou no mesmo pânico que a aluna da Cecília tinha sentido no momento do assalto. E nós, utilizando a técnica da TRT, fizemos a reprogramação. Depois surgiu uma constelação muito complexa, inclusive harmonizando a moça com a estrutura familiar, que nós não sabíamos, mas estava numa desarmonia muito grande. O que é que ocorreu? No mesmo dia à noite, já ligaram
para uma das pessoas que estava participando do grupo, dizendo que a melhora tinha sido significativa e que tinha começado a fazer o desmame. E no outro dia nós recebemos uma ligação dessa mãe agradecendo as orações, as peadas que nós teríamos feito, porque a menina voltou sem sentir nada, a pressão não alterou, inclusive pedindo para chamar os irmãos, que tinham um conflito entre eles, porque queria rever os irmãos, porque ela tinha tido uma outra perspectiva do que era estar viva. Então, daí ficou muito forte para mim a importância da gente aliar esses conhecimentos, a gente aliar o conhecimento da constelação familiar, da perspectiva sistêmica fenomenológica, com as técnicas do método Takai. Então fica o convite, entrem no YouTube, botem lá o NAT, Leonardo de Paiva, ou então Leonardo de Paiva e acupuntura, e visitem nossos vídeos sobre TRT, ou então podem botar só isso, TRT, Terapia de Reprogramação Takai. Coloca isso e vocês vão ver os vídeos. E agora no dia 11, contamos com a presença de vocês nessa formação, que vai ser uma formação que vai ter um caráter muito especial, que vai ser a primeira vez que nós estamos fazendo isso, mas que faz parte da formação depois, um mês de prática aqui na UNAT, ou um atendimento para aquelas pessoas que não querem se transformar em terapeuta, que querem vivenciar em si o atendimento, terá a possibilidade de receber esse atendimento aqui, fazendo parte do curso, logo que estabilizar essa condição que nós estamos vivendo. Então, dia 11, estaremos iniciando essa formação, contamos com a presença de vocês, entrem no nosso Instagram, unat.takai, façam sua inscrição e estaremos juntos no dia 11. Próxima sexta-feira estaremos aqui e iremos dissecar um pouco mais a respeito das técnicas de alquimia que foram consorciadas com a constelação sistêmica. Muita paz, muita harmonia. Até a próxima.